E se eu te dissesse que a forma como você está escrevendo seus prompts pode estar custando caro e diminuindo a performance do seu agente de IA, hoje vou te mostrar a maneira certa de fazer isso usando o N8N. Vamos começar fazendo alguns testes para a gente ver a diferença na economia. Eu tenho aqui 2 agentes que são exatamente os mesmos agentes com os mesmos prompts. Só que o local onde estão os prompts vão mudar. Neste primeiro agente, o prompt todo está incluído dentro do próprio agente, certo? E do segundo agente, parte do prompt está dentro de um banco de dados ou pode ser uma planilha. Vamos testar aqui, ó. Vamos usar o mesmo agente, o mesmo LLM para testar os dois. Vamos testar o primeiro com apenas um oi, para ver quantos tokens ele vai consumir para responder um simples oi. Vamos ver aqui na ferramenta. Ele está usando 4.1 mini. Aqui ele usou 1.627 tokens. Vamos testar agora. Na segunda opção, vamos limpar aqui para ficar justo e vamos novamente. Oi. Vocês podem ver que ele não chamou aqui a ferramenta. Isso aqui é importante a gente entender depois. Eu vou estar explicando para vocês. Beleza, ele já respondeu. Vamos ver aqui quantos tokens ele gastou. Olha só a diferença. De 1.600 e pouco, ele gastou 235 tokens. Então, sim, eu nem sei quantas vezes dá isso. A diferença é grande, né? Ser 12 vezes mais econômicos. O que isso vai influenciar? Nos custos, é claro. Nos custos e também para evitar que a sua LLM alucine. Então, já vamos para as diferenças aqui e vantagens. Mas o que eu quero te dizer? Se você está usando isso para uma automação, para uma empresa, isso vai fazer toda a diferença. Porque, por exemplo, nas minhas automações que eu uso para agendamentos, toda vez que o cliente entra em contato, ele manda um oi, um boa noite, um boa tarde, ele nunca vai direto para o assunto. Então imagina, toda vez que o cliente entra em contato e manda um oi, já é quase 2.000 tokens, se você não fazer esse processo. Se você fazer esse processo, vai gastar 200 e poucos tokens. Olha só a diferença. Então ele manda um oi, aí o agente responde. Aí ele fala, eu quero agendar um corte. Aí vai, entendeu? Por exemplo, nas minhas automações, para um usuário conseguir concluir todo o processo e fazer o seu agendamento, ele gasta, em média, 30 centavos de reais. Como eu sei isso? Eu simplesmente faço cálculos aqui, ó. O OpenRouter me informa o valor que eu tenho em saldo. Então eu vou fazendo testes e olhando quanto eu gastei. Então por isso eu sei desses valores. E eu recomendo você também a fazer isso. Eu já tenho vídeo no canal mostrando como eu faço a configuração do OpenRouter e o que é OpenRouter. Já que eu mencionei também esse vídeo, tem um vídeo muito importante, mas não vai para ele agora, calma. Assista esse vídeo primeiro, nós ainda não terminamos. Eu tenho que te mostrar como eu fiz isso. Mas assim que terminar esse vídeo, eu te recomendo fortemente ir lá na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e você vai procurar o link deste vídeo aqui, ó. Como usar JSON e expressões no N8N. Porque esse vídeo vai resolver de 80% a 90% de todos os seus problemas dentro do N8N. Porque a maioria dos erros que dá nas suas automações é por causa de expressões. Expressões mal escritas ou usadas incorretamente. Então a maioria dos seus erros que você fica aí 3 dias apanhando e não consegue resolver é por causa de expressões. E para você aprender expressão, você tem que aprender JSON primeiro. Então esse vídeo vai salvar a sua vida, tá? Mas não vai lá ainda. Nós não terminamos. Como você vai resolver isso? Deixa eu te mostrar aqui o prompt do primeiro agente, que é aquele agente onde a gente coloca o prompt diretamente no agente. Então aqui é como você tem costume de fazer. Geralmente as pessoas têm costume de fazer, é colocar o prompt diretamente todo aqui, direto no próprio agente.
Só que toda vez que ele recebe uma mensagem, ele tem que ler todo esse prompt para depois responder. Então, toda vez que o usuário manda um oi, ou um boa noite, boa tarde, ele vai ler todo esse prompt primeiro para depois responder. Então, é nisso que sai o alto custo no seu agente. Como eu estava falando, os meus custos geram em média uns 30, 33 centavos para o usuário passar por todo o processo de atendimento até conseguir criar o seu agendamento na agenda do próprio cliente, né, do próprio proprietário da empresa. Se eu não usasse essa formato de distribuição de prompt, geralmente os meus custos gerariam em torno de 60 centavos até R$ 1 em cada agendamento. Olha só a diferença. Agora, se você for, como você vai criar isso? Deixa eu fechar aqui. Você vai criar um agente normalmente, como nós fizemos aqui, só que no lugar do prompt, você vai escrever somente a persona dele. Aqui eu escrevi a persona do agente, quem é ele e o que ele faz. Aqui eu coloquei, entenda a intenção do usuário, para ele pegar primeiro a mensagem e entender a intenção do usuário. Depois que ele entender a intenção do usuário, ele vai utilizar a tool, aí eu coloquei o nome aqui da ferramenta, que vai ter o banco de dados. Essa ferramenta aqui, ó, Get Many Rows in Basel. É essa ferramenta aqui, ó, de banco de dados, ok? Então, aqui no prompt, eu vou e reforço aqui algumas regras. Sempre utilize as informações contidas na tool e coloco o nome da ferramenta aqui. Em casos de dúvidas com as mensagens dos usuários, acesse a tool e eu coloco o nome dela. Sempre eu coloco aqui hoje essa expressão aqui para poder identificar qual é o dia... Qual é o dia que o agente está conversando, né? O LLM não sabe que dia é hoje. Então, essa expressão vai passar a data correta e o horário para o agente. Se você não entendeu essa expressão aqui, mais uma vez, assiste esse vídeo aqui, como usar JSON e expressões, que isso vai resolver os seus problemas, tá? Definitivamente, para sempre. Voltando aqui na automação, o que você precisa fazer? É criar uma conta aqui na Basel, digita aqui no Google, é bem simples. Digita aqui no Google, Basel. Opa, digitei errado. Ó, selecionei errado, né? Basel. Você vai aqui criar a sua conta. Ele tem que... uma conta gratuita, você pode acessar uma conta gratuita. Eu estou utilizando uma conta gratuita. É lógico que vai ter, né, os seus limites, mas ele atende muito bem. Você pode usar planilhas do Google, é bem tranquilo. Você criando a sua conta, você vai vir aqui criar uma tabela, né, database, vai criar uma tabela, dar um nome para ela, depois você cria a própria planilha, como eu criei aqui, dei o nome de Tecna Nova Soluções, que é o nome da empresa fictícia. Você vai precisar, por exemplo, eu criei 2 campos aqui, 2 colunas. Muito importante, você vai editar aqui as colunas, clica aqui em Edit Field, você coloca aqui o nome da coluna, por exemplo, informações sobre a empresa, e aqui você vai escolher long texto, é o texto longo. Por quê? Você não vai colocar somente um título aqui, você vai colocar um texto bem longo, então você tem que escolher a opção texto long e salvar. Eu separei também as regras, mesma coisa. Eu vim aqui, cliquei aqui nessa setinha, cliquei em editar, coloquei o nome regras e escolhi, que geralmente ele vem aqui, ó, texto simples, né? Tipo um título, né? E escolho aqui, ó, long text e salvar. Aí eu venho, simplesmente colo a parte aqui do prompt que eu quero, só dá um Ctrl C, Ctrl V, e aqui a mesma coisa. Beleza. No caso, eu venho e adiciono uma ferramenta aqui, ó, em Tools. Está vendo aqui em Tool? Clico. Vou buscar Basel. Aqui você vai ter que colocar suas credenciais, se for a primeira vez que você estiver acessando. As credenciais é o login, que vai ser o e-mail da sua conta. E aqui embaixo o password é a senha da sua conta. Então é o e-mail e a senha da sua conta Basel. Bem simples. Vai escolher aqui
no Research, já vai vir só a opção de raw e a operação get many. Vai pegar várias linhas ao mesmo tempo. Aqui em Database, vai escolher a Database, que é o banco de dados que você criou, vai dar um nome para ele fácil. Por exemplo, aqui eu escolhi, foi aulas e tabelas. Aqui, ó, deu opção. Aqui, ó, vou escolher a tabela. É essa tabela aqui, ok? Ó, o nome dela aqui, ó, tabela, tá vendo? Tecnova. Então, vou escolher ela aqui. Beleza. O limite você vai escolher, eu vou deixar um limite aqui de 50 e beleza. Aqui ele já está pronto. O que você deve fazer? Você pode renomear, pode clicar nela aqui, dar um F2, ou pode simplesmente clicar 2 vezes e clicar aqui e alterar o nome. Por exemplo, banco de dados. Banco de dados. Esse nome aqui precisa ser o nome exato que vai estar aqui, ó, no próprio prompt. Vem aqui, você vai abrir o prompt. Cadê? Aí você vai vir aqui, ó. Vem aqui no prompt e coloca o nome da sua tabela, né? O seu banco de dados. Então o nome tem que ser igualzinho da ferramenta, certo? Beleza. Outra opção recomendada também que você precisa fazer, nesse caso eu nem precisei fazer, mas o ideal é fazer. Aqui, ó, em descrição da ferramenta. Clica aqui em manual e digita aqui a descrição da sua ferramenta. Escreva, por exemplo, chame essa... Vou colocar aqui em maiúsculo. Essa tool quando precisar de informações da empresa, coloca o nome da empresa e das regras. Aí o que tiver dentro do seu banco de dados, você coloca aqui quais são as informações que ele vai encontrar dentro desse banco de dados. E você pode fazer separadamente também, se você achar necessário. Beleza. Agora, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções aqui? É lógico que aqui é mais vantajoso e é mais profissional, mas ele também tem suas desvantagens. Vamos dar uma olhada? Isso aqui é de extrema importância, porque você tem que saber passar isso aqui para o seu cliente. No caso, você vai vender a automação, porque tem uns benefícios incluídos aqui que você vai ver que é muito interessante, que vai facilitar muito a sua vida. Vamos começar aqui em cima. Vamos começar com o agente que recebe o prompt dentro do corpo do agente. Vantagens. Esse aqui, só explicando de novo, novamente. Vamos começar falando do agente que recebe todo o prompt dentro do corpo do agente, que é a forma que deve ser menos usada. É a forma que eu não gosto de usar, porque ela não atende à minha demanda e nem dos meus clientes. Vamos ver as vantagens e desvantagens dessa parte. Vantagens: acessibilidade e simplicidade. É um método mais direto e simples de ser implementado. Então, geralmente, para o novato, é mais fácil usar essa implementação. A lógica de interação, as informações da empresa, como história, missão, produtos e as regras de atendimento, são todas definidas em um único prompt. Contexto centralizado. Todo o contexto do agente, incluindo seu papel, tom de voz, dados da empresa, produtos, serviços e regras, está em somente um lugar. Isso facilita a visualização e edição por uma única pessoa. Preste atenção nisso, que vai ser essa única pessoa, lógico, é quem criou a automação. Desvantagens: dificuldade de manutenção e escala. Qualquer atualização nas informações da empresa, prompts ou regras de atendimento exige a edição manual de um prompt extenso. Para grandes volumes de informação, isso se torna impraticável e propenso a erros. Digamos que o seu agente tem que fazer muita coisa. Ele tem que criar agendamentos, ele tem que mandar mensagens avisando os usuários que o agendamento está próximo de acontecer, pesquisar na internet, fazer pesquisas, criar relatórios. Então, imagina você criar um prompt para isso tudo.
É inviável. Nunca faça isso. Prompts extensos não devem estar diretamente no corpo do agente. Já mostrei que vai ficar mais caro. O risco dele errar, de alucinar, é muito maior. E toda vez que você precisar fazer uma alteração, digamos que a empresa mudou de endereço, mudou de e-mail, você tem que entrar na sua automação, ir lá no prompt, naquele prompt gigantesco, e procurar a informação específica para alterar. Olha a mão de obra. Imagina se você tem 10 clientes que você atende todos os meses, você criou a automação e faz as atualizações. Aí toda vez que tem algum tipo de mudança na empresa, você tem que entrar no fluxo, abrir o N8N, entrar no fluxo, procurar a informação naquele prompt e alterar. Olha a mão de obra. Se altera um preço de um produto da empresa que você está atendendo, você tem que ir lá no prompt para mudar isso. Se muda o horário de atendimento, então olha só o tanto de coisa que você tem que fazer. Então olha a dificuldade. Como eu já falei, mais chance de alucinar, a sua LLM fica doida, custo potencialmente elevado e latência. Um prompt com excesso de informações pode resultar em um custo maior por chamada à API da linguagem de IA, além de potencialmente aumentar o tempo de resposta. Limitação de contexto dinâmico. O agente não consegue acessar ou integrar informações de agentes externos ou dinâmicas em tempo real, pois o seu conhecimento é estático, baseado apenas em texto do prompt. É isso que eu acabei de informar. Se tiver alguma atualização na empresa, a sua LLM não vai saber enquanto você não entrar no seu N8N, no seu workflow, abrir o prompt e fazer a atualização. Agora vamos para este agente, que é o que eu gosto de usar. Deixa eu voltar aqui. Que é o que eu uso nas minhas automações. Porque eu tenho automações trabalhando para agendamentos de clientes. De barbearias, no caso. Barbearias e salões de beleza. Então, no caso, o prompt está dividido aqui, direto em uma ferramenta de banco de dados. Além de você dividir o prompt em ferramentas de banco de dados, você pode usar também banco de dados vetorizado. Eu já tenho vídeo mostrando como você cria um banco de dados vetorizado e como você conecta ele no seu agente. Mas o banco de dados vetorizados é só quando o prompt é gigantesco. Por exemplo, digamos que o agente tem que dar informações de um manual de um carro. O manual de um carro tem aí o quê? 400 páginas? Então você não vai colocar isso numa planilha, porque ele vai ter que ficar lendo todas essas 400 páginas para poder achar uma resposta. Você vai usar um banco de dados vetorizados, porque ele vai ler por vetores, vai economizar prompts, mas que não é o nosso caso aqui agora. O nosso prompt é pequeno, a função da ferramenta não é grandes coisas, então o prompt é menor. Então você pode usar uma planilha para poder dar essas informações e dividir elas. Além de usar planilhas de banco de dados, você pode distribuir o prompt em subagentes. Por exemplo, se você tem um agente que vai fazer agendamentos, você pode criar aqui, clicar em Tool, vem em IA, agora tem a opção de agentes, de ferramenta, e você vai escrever aqui a parte do prompt necessária aqui no sistema de mensagens para esse agente executar. Digamos que esse agente ele cria agendamentos. Então, todo o prompt na parte de agendamentos, regras, etc., vai vir aqui, vai ficar aqui. Então, ele vai ter os prompts divididos no agente principal, que precisa ter somente a persona e as regras que ele vai buscar para poder fazer tal ação, então vai ficar bem curtinho, e você vai subdividir os prompts nos agentes especialistas em determinadas funções, e também pode usar aqui no banco de dados, ou todas juntas. Vamos ler aqui as vantagens e as desvantagens. Vantagens: flexibilidade e escalabilidade. Este agente é projetado para ser mais dinâmico e flexível. Ele pode acessar dados externos e ferramentas como Basel para buscar informações. Manutenção eficiente. A maior parte do conteúdo de conhecimento do agente está armazenada em uma base de dados externa. Isso significa que as atualizações de informações da empresa
produtos ou regras podem ser feitas diretamente na base de dados, sem a necessidade de alterar o fluxo do N8N. Olha só que legal! E como isso facilita a sua vida. Vamos lá, você criou o fluxo dessa forma, do jeito certo. Aí o cliente vai e te liga: ô Ricardo, eu mudei aqui o preço do produto X. Você não precisa entrar na sua automação para mudar o preço. Por quê? O preço do produto ou do serviço está aqui, ó, na sua própria tabela. Então, você pode passar essa tabela para o seu cliente criar a sua própria atualização. Então, o cliente ou o pessoal do marketing, quem for que trabalhar naquela empresa, eles mesmos podem fazer a atualização disso. Não precisa nem te mandar mensagem. Você nem vai precisar trabalhar para fazer isso. Ele vai instalar, por exemplo, o aplicativo do Basel, ou se não, o aplicativo das tabelas do Google. Aí ele simplesmente abre o aplicativo da tabela, é uma planilha normal, ele entra aqui e altera os valores que ele precisa. Alterou o telefone, ele vem cá e altera o telefone. Mudamos de endereço, ele vem cá e muda o endereço. O preço subiu, ele vem cá, procura o produto ou serviço e altera o preço. Ele vem até aqui e altera a regra. Então, ele alterando aqui, o agente automaticamente já está treinado, porque ele vai usar esse banco de dados como informação, né? Então, olha o tanto que isso facilita a sua vida. Vai ser raro, às vezes, você vai precisar mexer no prompt. Você vai mexer no prompt só se der algum erro e o prompt não estiver funcionando mais. Fora isso, as informações todas são externas. Olha que beleza, a facilidade. Vamos ver aqui quais são as outras vantagens e também desvantagens. Nem tudo são flores. Faltou aqui essa parte. Otimização. Otimização de custos e desempenho. O prompt do IA agente é mais conciso, pois contém apenas as instruções de como o agente deve se comportar e quando deve usar a tool, que é o do Base Rule, para buscar informações. Isso resulta em chamadas mais curtas e potencialmente mais baratas à API de IA, além de um desempenho mais rápido. Então, além dele ficar mais rápido, ele é muito mais econômico. Se minha matemática não foi muito ruim, pode chegar até, como nós fizemos aqui, 12 vezes mais econômica. Pensa, se você não fizer isso e o prompt for muito grande, e dependendo do LLM que tem que usar, igual no meu caso, eu uso o ChatGPT, né, O4 Mini. Porque o 4.1 que nós estamos usando aqui, para chamar ferramentas, ele não funciona bem. E ele é bem econômico, mas não funciona. Então a gente precisa, para chamar ferramentas, várias ferramentas e ter lógica em cima de cada ferramenta, você precisa de uma LLM mais robusta. Então aqui funcionou para agendamentos de clientes, de usuários, para empresas. Para mim, foi o ChatGPT O4 Mini. Funcionou perfeitamente, é o que eu uso. Só que ela não é das mais baratas. Então, se o prompt for grande demais, digamos que cada agendamento iria ficar tipo quase R$1. Sendo que, no meu caso, do jeito que eu uso, ele fica em média 30 centavos. Então, olha só a diferença. Vamos continuar aqui. Separação de lógica e contexto. Há uma clara separação entre a lógica do agente, o prompt, e o conteúdo, a base de dados. Isso permite que diferentes equipes, como marketing ou suporte, atualizem o conteúdo sem precisar de conhecimento técnico em IA ou N8N. É como eu te falei, o próprio proprietário da empresa que você está prestando serviço ou um funcionário dele pode atualizar as regras e os valores que estão dentro do banco de dados. Beleza, não precisa mexer nada no seu agente. Agora, como eu te falei, nem tudo são flores, existem as desvantagens. Complexidade de configuração. A configuração inicial do agente é mais complexa, pois requer a integração de uma ferramenta externa e a definição de como o agente deve utilizá-la. É complexo, mas nem tão complexo assim. Se você ainda tem algumas dificuldades em prompts, eu também criei um vídeo de mais de 1 hora. Aqui, ó, esse vídeo aqui, ó, curso N8N de engenharia de prompts. Cara, se você não fez esse curso aqui,
você está fazendo eu tenho certeza que você está fazendo muitas coisas erradas nos seus prompts. Faça esse curso aqui, ele é gratuito, que você vai ver o tanto que seus prompts vão melhorar e o tanto que vai ser mais fácil de criar o prompt. Mas antes de fazer esta aula aqui, não se esqueça de fazer primeiro a aula de erros, né, de como usar o JSON e expressões. Você tem que aprender isso antes de tudo, beleza? Não acabamos ainda, peraí, não vai lá ainda. Vamos voltar aqui. Aqui, ó, vamos na última parte. Dependência de sistemas externos. O agente depende do funcionamento correto do base rule, que é o que nós estamos usando de banco de dados. Qualquer problema na base de dados ou na conexão entre o N8N e o base rule pode comprometer a funcionalidade do agente. Então, se o base rule estiver, por exemplo, fora do ar, o agente não consegue entrar no site e visualizar as informações. Tem a questão de chamadas de API. Você precisa consultar a ferramenta que você está usando, quanto ela suporta de chamadas de API por minuto. Quantas vezes a ferramenta pode chamar ela por minuto sem que ela bloqueie temporariamente a sua chave de API. Então, toda ferramenta que você vai usar, você precisa consultar isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Assista aos outros vídeos que eu deixei aqui para você. Se você gostou, deixe o seu like e o seu comentário. E se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Todas essas ações de dar like, comentário, isso ajuda muito ao algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo tem relevância, ele possa distribuir para mais pessoas, me incentivando a trazer cada dia mais vídeos como este. Muito obrigado pela sua audiência e paciência e até o próximo vídeo. Valeu!